Já estamos ao vivo, Marcos, pode divulgar aí. Já está na pasta. Na pasta. Boa noite, pessoal que está chegando. Sejam bem-vindos. Daqui a pouquinho a gente vai começar nossa aula inaugural dessa turma aí do Masteriza Nexoplan, que o tema vai ser Endoguide. O pessoal pediu para falar um pouquinho de Endoguide ao longo da última semana e aí eu resolvi fazer uma aula ao vivo com os alunos e abrir essa aula, né? Compartilhar, fazer uma aula aberta, né? Para que mais gente tenha conhecimento, né, do trabalho, enfim. E compartilhar o máximo de conhecimento aí com relação ao fluxo digital. Tá? Daqui a pouquinho a gente está começando, vou preparar minha tela de retorno aqui, só um segundinho. E a gente já começa. Pronto, vou deixar aqui do ladinho. Maravilha. Então é isso, sejam bem-vindos, tá? Daqui a pouquinho a gente vai começar, dá 2 minutinhos aqui para o pessoal entrar. E vamos começar já, porque tem que prestigiar a galera que chegou no horário. E também para a gente não estender muito, todo mundo aí já em ritmo de festas natalinas aí, festas de final de ano, né? Mas eu vou mostrar como algumas possibilidades de trabalho com Endogás, tá? E vou mostrar na prática. Vai ser em software, tá? Vamos fazer ao vivo. Existem algumas possibilidades de trabalho, a gente vai conversar na sequência. Algumas com umas limitações, outras limitações. Agora, o Endoguide como um todo não é algo muito simples. Às vezes ele é mais crítico do que um planejamento de implante, ou me arrisco dizer que ele é mais crítico do que um planejamento de implante de guiada, porque a gente praticamente não tem margem de erro, né? Qualquer desvio pode ser fatal ali, pode condenar o dente ou precisar, né? E a galera da Endo vai ter muito mais propriedade do que eu, vai precisar de alguma terapia regenerativa, né? MTA, enfim, o pessoal tem utilizado hoje em dia.
ou até pode não acessar também o canal, né? Diferente do implante que, ainda que dê alguma desviada, mas pelo menos você está vendo ali o que está acontecendo, você abre, enxerga, né? Então corrige eventualmente. Então a parte do endoguide é mais difícil. Obviamente que para um endodontista mais robusto e com mais tecnologia embarcada, né? Ele, por exemplo, com o microscópio lá, mesmo que cause algum pequeno desviozinho, ele ainda consegue equacionar, né? Porque você está mais perto ali de onde deveria, né? Da entrada do conduto. Mas, de modo geral, é uma técnica muito crítica, né? Tem que estar com tudo muito bem acertado, ser o mais conservador possível, tá? É bem crítico, não é nada muito simples, não, muito tranquilo. Alguns casos, sim, obviamente. Vou mostrar aqui na sequência, por exemplo, incisivos superiores ou caninos, né? O canalzão, mesmo quando é calcificado, o trajeto é reto, né? A gente consegue fazer com alguma tranquilidade. Agora, por exemplo, vai para MV2 de primeiro molar, inferior, aí mesmo, começa outros níveis de complexidade, tá? Então, com raízes mais delgadas, né? E aí até por isso que a gente também vai mostrar opções de trabalho, de kits de trabalho, porque nem tudo vai dar para fazer naquele jeitão que a esmagadora maioria dos centros de planejamento fazem hoje em dia, que é com material de implante, né? Só que isso tem limitação, vou mostrar para vocês na sequência, tá bom? Então, sejam bem-vindos. Vou dar um gole na minha água aqui e a gente já começa. Bom, durante o nosso bate-papo, pessoal, podem mandar dúvidas no chat, tá? No final, eu paro e respondo todas, tá? Então, podem salpicar de dúvidas aí ao longo do bate-papo. E a gente vai responder no final, tá bem? Antes de começar, só me dá um retorno para ver se está bom o áudio e vídeo para vocês, aqui no chat. Aqui. Sejam bem-vindos. Se puderem me dar um alô aqui no chat, só para confirmar se estão me ouvindo bem. O áudio está bom. O vídeo não tem como ficar muito bom que o modelo não ajuda, né? Mas sejam bem-vindos aí. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Fabiola. Obrigado. Tá tudo direitinho, né? Então eu já vou projetar a tela aqui e a gente já começa. Vou projetar a minha tela como um todo. Me digam. Obrigado pelo retorno. Me digam se estão vendo bem. Agora é para vocês estarem vendo a tela do software, a tela do Exoplan, tá? Deve estar tudo certinho. Então já vou começar na prática aqui. Valeu, Marcelo. Obrigado. Seja bem-vindo aí. Boa noite. Bom, para quem não está familiarizado ainda com a interface do software, né? É isso aqui. Tudo que a gente faz no Exoplan é nessa comanda aqui, nessa carinha que a gente vai ordenar, tá? E para quem já trabalha com Exocad, é muito mais intuitivo, porque é base Exocad, né? É bem parecido com o Exocad. Mas para quem ainda não está familiarizado, também não é difícil. É simples de entender. Depois que você já começa, principalmente quando você já começa com uma orientação, né? Não precisa ficar raspando o chifre na parede aí que nem eu. Você já decola rapidinho, né? Então aqui eu vou só colocar o nome do paciente, aula inaugural. Para quem está chegando agora, né? Reforçar, pessoal, essa é uma aula inaugural para os meus alunos do Masterizando Exoplan. A gente fez um ciclo que se encerrou na semana passada, no domingo, né? E aí, a primeira aula ao vivo desses alunos, eu resolvi fazer ela aberta no YouTube para tentar atingir o máximo de pessoas, né, e encerrar esse ciclo. E foi um tema que o pessoal perguntou durante a semana, mais de uma vez, aí, semana passada, né? E aí eu resolvi trazer aqui para a gente fazer ao vivo, tá bem? Tem outros temas aí que o pessoal também já pediu, que a gente vai começar na sequência, tá? Então podem mandar bastante pergunta aí, fique à vontade, vou compartilhar 100% aqui da nossa forma de trabalho, tá bem? Então, olha só, vou montar um caso aqui como se fosse um planejamento de implante, né? Porque eu estou no Exoplan, então vou salvar, e aí a gente já vai abrir aqui para
planejar o caso, tá? Então, a gente vai tratar como se fosse um planejamento de implante nesse primeiro momento, tá? Existem algumas possibilidades, a gente vai discutir na sequência, tá? Inclusive, também, a forma mais clássica, né, é utilizando ferramentas de implante, né, de cirurgia guiada de implante. Então, por exemplo, se alguém tiver algum kit aí de cirurgia guiada que utilize, quiser mandar aí no chat, eu posso planejar de acordo com esse kit, ou tentar fazer o planejamento da forma mais assertiva com esse kit. Tá? Só mandar o nome aí da empresa no chat. Vou abrir aqui. Primeiro o software me pede a tomografia, né? Então vou abrir o Daikon aqui dela, para a gente trabalhar. E aí ao vivo, né? Vocês vão ver exatamente o quanto tempo demora, o que dá certo, o que não dá, às vezes os erros que acontecem, né? Tudo ao vivo. Então aqui eu já tenho a tomografia para a gente trabalhar. O caso é um 21, tá? Já vou mostrar na sequência para vocês verem. Vou só dar um corte aqui para melhorar. Limpar um pouquinho a imagem. Era uma calcificação, né? A gente já vai ver com mais detalhe aqui na sequência. Essa etapa da reconstrução panorâmica, né? Eu costumo brincar aqui. Na verdade, não é nem brincadeira, mas uma forma didática, lúdica, é que aqui eu tenho que tentar deixar isso aqui o mais parecido possível com uma panorâmica de radiologia, né? Quando faz a panorâmica lá na radiologia. Aí o nosso objetivo aqui é esse, é tentar deixar essa reconstrução mais parecida possível com a radiografia panorâmica. Nem sempre é muito simples, porque tem arcadas que desfavorecem um pouco, mas de jeito de outro a gente consegue manipular um pouquinho, tá? Então vou avançando. Vou entrar no fluxo tomografia mais escaneamento, né? TC e malha. E vou abrir aqui agora a maxila escaneada. Aqui. E essa é a etapa que é mais crítica, né? Em qualquer planejamento guiado, né? Seja de cirurgia, de endo, de pério, isso aqui é o ponto mais importante, que é o que a gente chama de alinhamento, né? De junção, de match entre tomografia e escaneamento, né? Ou seja, entre dente escaneado, né? Principalmente dente, e osso tomografado. Então aqui a gente junta essas duas informações e é essa junção, essa sobreposição com total precisão que vai garantir para a gente a eficácia da técnica, né? Então, se esse alinhamento não tiver perfeito, você não vai estar trabalhando com precisão. Tá? Só que, obviamente, a gente tem um método para isso, método de trabalho para isso, né, baseado em tripoidismo, baseado na expertise que a gente acumulou ao longo dos anos, mas é preciso saber também interpretar, né, quando um caso está devidamente alinhado ou não, né? Isso é muito importante. E aí a gente até esbarra na questão da tomografia, que é um fator muito crítico, que a gente sempre tem que trabalhar com 4 diretrizes, né, quando a gente fala de tomografia. O pessoal que é aluno já está careca de saber isso. Primeiro, sempre tomografias com spandex, com afastamento de tecido mole, tá? Para que a gente tenha a mucosa vestibular visível na tomo para alinhar ela com a mucosa vestibular escaneada, tá? Segundo ponto, sempre em desoclusão, para que eu tenha superfície oclusal e incisal dos dentes para conseguir alinhar. Se tiver encostado no antagonista, eu não tenho, não consigo.
Terceiro ponto, tomógrafo com a maior resolução possível. Tomografia não é tudo igual. Existem diferenças brutais entre equipamentos circulando aqui no país. Tá? Brutais, brutais. E último ponto, um FOV com tamanho adequado. Né? Porque quanto mais você esticar o FOV, menos qualidade você vai ter na imagem. Né? Mais deformada ela vai estar, mais esticada ela vai estar, de um modo bem simples. Então você vai sempre usar um FOV intermediário, um FOV do tamanho da arcada de trabalho só. A gente nunca vai trabalhar com tomografias parciais, tá? Sempre tomografias totais, porque a gente tem uma forma, um método de alinhamento que ele pede um tripoidismo. Então ele pede que a gente tenha confirmação de um lado e do outro. Não existe um objeto estar alinhado de um lado e não estar do outro. É um objeto só, é um corpo tridimensional. Então provavelmente ele não está alinhado de verdade, né? Então aqui, ó, só para demonstrar isso que eu venho falando, olha as diretrizes, né? Primeiro, deixa eu botar na área anterior. A gente vai ver aqui, ó, exatamente nessa região que a gente vai fazer o acesso. O que eu tenho aqui nessa tomografia? Eu tenho o afastamento de tecido mole aqui no meu mouse. Deixa eu ver se o meu mouse está aparecendo na tela. Acho que está assim. Eu tenho o afastamento de tecido mole aqui na tomografia. Aqui eu tenho o escaneamento em verde, tá vendo? E aí o que eu tenho? Com esse spandex, ó, eu consigo ver a mucosa vestibular escaneada totalmente alinhada com a mucosa vestibular tomografada, percebe? E aí na coroa, idem, ó o esmalte escaneado, alinhado com o esmalte tomografado. Olha a importância da desoclusão aqui, para que eu consiga ter incisal nessa cópia, tá? nessa imagem. Tá? E o palato também, ó, 100% batendo. Palato tomografado versus o palato escaneado. Né? Até tentar aumentar o contraste aqui, só para mostrar para vocês. Ó. Acho que aqui vai ficar melhor. Pronto. Vai ficar com mais contraste. E a gente faz essa conferência ao longo da arcada inteira. Né? Tanto de um lado, na região anterior, e do outro lado, na região posterior. Tá? Então é importante ter convicção de que esse caso está bem alinhado. Tá? O próprio esmalte ele tem um efeito causador de artefato. Né? Ele estoura um pouquinho de artefato, ele responde bem no tomógrafo. Então, se ficar porventura um pouquinho fora, em algum ponto, é relativamente normal. Tá? Mas aí você confere, né? Mucosa, palato, e vê o caso como um todo. Tá bem? Então, vou prosseguir para a gente começar a ver na prática isso, tá? Então, como eu falei lá no início, uma primeira opção para a gente trabalhar é trabalhar com um próprio sistema de implante. Né? Alguém falou algum kit aqui para a gente usar? Acho que não, né? Então vou botar, né, o dente aqui, que provavelmente é o que a maioria usa. Então, a primeira forma de se trabalhar seria trabalhar com um sistema de implante propriamente dito. Mais especificamente, com a fresa de fixação. Tá? Vou só demonstrar o detalhe aqui do caso. Olha aqui a câmera pulpar do elemento 11, tá? Bem evidente, tá vendo? Nesse corte vestíbulo palatino. Agora, olha a câmera pulpar do 21. Tá vendo como ela não existe? A gente só vê a luz no canal, na porção média e na porção apical. Perceberam essa diferença? Olha lá. Olha a câmera pulpar aqui do 11 versus a câmera pulpar do 21. Certo? Olha aqui no corte sagital, por exemplo. Fica bem evidente essa discrepância. Tá? Aqui tem a luz e aqui não tem nada, né? Então é um caso com classificação de câmera pulpar, né? Então como é que a gente pode trabalhar? A primeira forma que eu comentei é trabalhando com um pino de fixação de implante, com fresas de pino de fixação de implante. Tem vantagens e desvantagens, a gente já vai conversar na sequência. Tá? Então eu vou usar
por exemplo, uma fresa de endoguide. Na verdade, eu vou até fazer de uma forma aqui, porque senão não vou botar um pino. Vou fazer assim, ó. Vou botar com um pino, porque aí depois eu posso, no mesmo caso, demonstrar a segunda forma, tá? Eu vou adicionar com um pino. Eu vou mostrar duas formas de trabalho, né, para vocês. E aí vou pegar o pino do EasyGuide, tá? Ele tem 1.3 com 20 milímetros de comprimento, tá? Eu vou jogar ele aqui. Ah lá. E aí já vou vir agora posicionando esse pino dentro do canal. Só que o que está acontecendo aqui de uma forma bem flagrante, né? Está acontecendo que a anilha está totalmente dentro, né? Do dente, né? Ou seja, não existe. Então isso aqui a gente vai tentar equacionar. Tá bom? Então a gente vai posicionando aqui de forma que essa anilha não toque no dente, para que a gente consiga utilizar tanto a anilha do pino de fixação quanto a própria fresa do pino de fixação do sistema de implante, nesse caso o EasyGuide. Tá? Ou seja, não precisar fazer nenhum tipo de compensação aqui, nenhum tipo de alteração de CAD, nada disso. Tá? E eu acho que vai ser possível. Olha só, deixa eu só terminar a inclinação aqui, pronto. Olha só como é que eu estou levando esse ápice da fresa aqui. Deixa eu tirar a margem de segurança, para ficar melhor de ver. Pronto. Olha só como é que a gente está levando ele até o início da luz da porção média aqui do canal, da porção apical, do terço apical do canal, tá vendo? Uma vista legal, para isso é sagital também. Vou só preservar um pouquinho mais de raiz palatina aqui. Olha só, uma vista sagital. Ó, eu estou nas bordas incisais, agora eu vou subir em direção às coroas e às raízes, né? Subir em direção às raízes. Olha só, como é que aqui já aparece câmera pulpar, no 11 e no 21 não aparece nada. Né? Então é aqui que a gente vai estar acessando. E aqui já começa a aparecer, vou dar um zoom, a nossa fresa, ela já começa a aparecer. Então aqui eu consigo ter até a referência, a medida, né? De quanto de osso, perdão, né? Quanto de cemento, né? Eu estou poupando aqui, né? Só para ilustrar para vocês. Então aqui eu tenho quase 1,5, né? Que não é muito, mas também não é tão pouco. Então, pelo menos 1,5 eu gosto de trabalhar, quando é possível, né? Então vou subindo aqui, ó, vou continuar, eu estou na borda incisal e agora eu estou subindo em direção ao ápice do dente. Então olha só, ainda não estou vendo nada de luz, nada de luz, nada de luz. E aqui eu consigo ver um pouquinho de luz depois da nossa fresa. Olha só, vou dar um zoom aqui para vocês conseguirem ver. Vendo que aqui eu começo a enxergar a luz. E aqui está a luz do canal com flagrante. Tá? Aqui, ó. Nos cortes vestíbulo lingual ficou até mais evidente. Olha lá a luz. Deixa eu dar um zoom. Veja só. Certo? Então, dessa forma, a gente consegue planejar com um fluxo totalmente dentro de implante, né? Dentro de um kit cirúrgico de implante. Tá? Então, o que eu gosto de fazer é trazer o escaneamento para a gente analisar o ponto de eleição, né? O ponto em que a nossa fresa vai estar acessando o dente, né? Deixa eu tirar aqui. E aí eu vejo que está bem símbolo aqui, né?
é um ponto agradável. E eu vejo a anilha. Né? Se está havendo toque, se não está, se eu preciso subir um pouquinho ou não, tá? A forma de ver também é por dentro, né? Se está invadindo ou não. Beleza? Mas eu gosto de analisar isso nos cortes. Com atenção aos cortes aqui, eu vejo que não está tocando. Show? Então essa é uma forma. É a única? Não. Vantagens. Você consegue equacionar tudo de uma forma simples, no sentido de com kit só, né? E é um kit que normalmente a pessoa já tem, porque o cara, pelo menos os nossos clientes normalmente já tem, né, no Plane, porque é uma turma de implante, né? Agora, mesmo se você quisesse só comprar, você não tem, quer comprar só a fresa, você consegue usar no motor de endo, né? Dá torque para isso, a gente já tem feedback nesse sentido, um casuística nesse sentido. E você precisa comprar só uma fresa, né? Ou duas para se quebrar, para você ter outra. É uma fresa de pinos de fixação de cirurgia guiada, que no caso do EasyGuide, ela tem 1.3 de diâmetro. Tá? 1.3 de diâmetro para um incisivo, principalmente superior, para um canino, para um canal mais robusto, um canal palatino de molar, enfim, para canais mais robustos, a galera da Endo vai discorrer até melhor do que eu, é perfeitamente possível. Né? Funciona bem. Agora, se a gente começar a trabalhar com molares, ou se a gente começar a procurar MV2, ou canal palatino de pré-molar, de raiz pré-molar, enfim, incisivos inferiores, aí 1.3 já não é mais interessante, já não é mais viável, pessoal. Tá? Então a gente tem, a gente se viu num dilema, né? Num momento que foi de o que fazer, né? Se a gente faria ou não, ou se a gente esperaria as empresas lançarem alternativas mais interessantes, e até que eu tomei conhecimento de uma empresa, que sinceramente eu nem conhecia, que se chama DSP. Tem um camarada nosso, que é o Diógenes, faz um trabalho brilhante lá no Nordeste, e aí eu vi não foi Instagram dele, alguma coisa assim, que ele estava utilizando um kit de endoguide de uma empresa chamada DSP, que é uma empresa de implantes, que até então eu não conhecia. Então, até ano passado eu não conhecia essa empresa. Vou mostrar para vocês aqui o kit. Então, por que eu achei interessante? Né? Porque já tinha visto um kit bem similar de uma outra empresa do Sul, mas simplesmente eles não conseguiam produzir, eles nunca tinham insumo, nunca tinha anilha. Eu fiquei um ano tentando comprar com os caras e não conseguia. Tipo assim, a estrutura comercial era inexistente. E aí, depois que eu vi esse kit da DSP, que ele tem um esquema bem parecido com esse outro kit, que eu tinha visto dessa empresa lá do Sul. E eu achei ele super interessante, por quê? Porque ele tem algumas possibilidades. Primeiro, ele trabalha com fresa curta e fresa longa. Isso já dá para a gente muita mobilidade, porque, por exemplo, uma fresa longa pode funcionar perfeitamente para a região anterior. Mas quando a gente vai para uma região posterior, a fresa longa não vai funcionar, você não vai conseguir abertura de boca. Para quem já trabalha com cirurgia guiada, sabe que a abertura de boca é o grande limitador da técnica, né? E trabalhando com fresas curtas, você ganha mais opção nesse sentido. Né? E o outro detalhe é que o kit tem tamanhos diferentes de fresa. Vou mostrar aqui, ó. Que eu tenho fresa de 0,8, 1.0 e 1.3. Ou seja, eu tenho 3 alternativas de diâmetro de fresagem. Percebem? A gente ganha muito recurso nesse sentido. Se você comparar, né, de 0,8 com 1,3, é quase metade do diâmetro fresário. Então, isso aqui para um canalzinho de molar, para um MV2, para um incisivo inferior, é muito importante, faz muita diferença. Você desgasta menos estrutura, você desgasta menos semente no entorno da raiz, né, da luz do canal. Né? E até num cenário onde ocorre algum desvio,
É melhor você desviar com um instrumento de 0,8 do que um instrumento de 1,3, né? Tem menos chance de causar um acidente, de repercussão pior. Né? Então, eu achei muito interessante por causa disso. E outro detalhe que chamou a atenção é que eles colocam, isso também já tinha nessa empresa lá do Sul, que eu tinha visto há uns anos atrás, que tem altura de anilha diferente, então ela tem a opção de trabalhar com uma anilha longa. Né? E qual é a vantagem disso? Né? Quando você tem altura para isso, altura oclusal para isso, espaço, abertura de boca suficiente para isso, né? Quanto maior a parte da fresa estiver sendo guiada por dentro da anilha, menos desvio angular ela vai ter, né? Ou menos chance de desvio angular ela vai ter. Para quem não sabe, pessoal, cirurgia guiada, ou no caso do endoguide, mesmo com guia, mesmo com anilha, há algum desvio, né? Há sempre um pequeno gap entre a fresa e a anilha, né? Não é 100% fechado, arrochado, porque senão não passaria, né? Não rodaria. E aí, quando essa fresa toca no osso, ou quando essa fresa, no nosso caso, vai tocar em esmalte, por exemplo, ou na câmera pulpar, né, nos casos que já está acessado, enfim, ela pode tocar ali no esmalte, tocar no esmalte, na dentina, enfim, e tender a desviar. Né? Então, a gente vai aprendendo ao longo dos anos, vai errando, né, e aprendendo ao longo dos anos como tentar minimizar esses desvios. Né? Porque no caso de implante, se desviou um pentelhozinho para um lado ou para o outro, é irrelevante na prática, né? Na esmagadora maioria dos casos. Agora, para endoguide, não. A depender do canal, não. Qualquer 0,1 pode ser derrota, né? Então, tem essas opções, né? Primeiro, as fresas curtas e fresas longas, tá? E tem fresas de 3 diâmetros diferentes, 0,8, 1 e 1,3, que ou pode ser usada para pino de fixação ou para o próprio acesso do canal, se for um canal mais robusto, né? E as anilhas seguindo esse esquema de diâmetro, né? 0,8, 1,0 e a vantagem é que ela tem a opção de curta ou longa. Né? Então, às vezes, a gente consegue um acompanhamento maior da anilha guiada, né? Da porção, da parte guiada desse projeto. Tá? Então, esse casinho aqui foi até parceria com o Thiago Romero, deixei até o Instagram dele aqui, para quem quiser seguir, um cara que trabalha em alto nível, ele nem é odontista, acho que ele trabalha mais com prótese, né? É um reabilitador, né? Inclusive trabalha muito bem, trabalhos muito bonitos. E é exatamente essa toma que vocês viram. Deixa eu tirar o som. É exatamente essas tomas que vocês viram, só que nesse caso aqui eu fiz no Implant Studio, não foi no Exoplan. E foi com Neodente também, a gente fez esse projeto com pino de Neodente. Então, se vocês verem, a questão do planejamento está bem similar, né? Do que a gente montou lá no Exoplan. Esse é um aspecto bem bacana que a gente consegue botar alto contraste, né? E aí a gente consegue ver desmineralização com facilidade quando a gente vem tirando a segmentação. Isso é uma ferramenta bem bacana. Posso tentar depois mostrar para vocês. No curso a gente se debruça mais nesses detalhes, né? Então, passando as medidas todas para o cliente e tal, é só para vocês entenderem que o planejamento ficou bem similar, né? Beleza? Então essa é uma forma de trabalho mais simples nesse sentido. E aí a outra forma que a gente comentou agora é utilizando kit específico para isso. Tá? Então no Exoplan a gente tem a biblioteca, esse é o grande ponto, a gente tem a biblioteca da DSP, desse kit da DSP. Já tenho salvo ela aqui, ó. Então olha só que interessante. Eu tenho uma biblioteca de endoguide da DSP. E aí ele me deixa trabalhar com fresas curtas de 0,8, fresas curtas de 1,0 com anilha curta, né? Tá aqui, with short sleeve, ou seja, 19,5 com short sleeve, ou seja, anilha curta. Né? E eu tenho a fresa curta, que é de 19,5 com long sleeve, né? Com a anilha longa. E aí pode ser 0,8 ou 1,0. Então tem essas opções. Tá? Tem a de 1,3, né? Que é a fresa normal. E eu tenho as fresas longas. Ó. Tem a fresa longa com anilha curta e tem a fresa longa com anilha longa. Tá?
Então, só para mostrar a diferença, eu vou pegar um caso aqui com a fresa longa e a anilha longa, tá? Eu vou botar um diâmetro de 1.0. E aí vocês vão ver a diferença de posicionamento de anilha, a altura que dá para trabalhar, etc. Numa região anterior ajuda muito. Vou posicionar aqui rapidinho. Deixa eu botar a anilha para eu enxergar. Ah, não, deixa eu selecionar a anilha aqui, perdão. Pronto. Vou tirar a margem de segurança. Pronto. Então, olha só como com essa fresa mais longa a gente consegue acessar esse canal numa porção bem mais funda, tá vendo? Acho que nem precisaria tudo isso, né? Deixa eu arrumar o mais edital agora. Então a gente consegue trabalhar com mais versatilidade. Então, se eu quisesse, por exemplo, levar até o terço apical mesmo, a gente conseguiria. Beleza? Didaticamente, né, pessoal, nesse tipo de caso que eu acho que não precisaria disso tudo, inclusive quanto mais conservador a gente for, melhor, sempre. Só para ilustrar as possibilidades, tá? Outra prática que é muito comum quando se trabalha com endoguide, a gente vê muito planning center fazendo, é associar, não é que seja obrigatório, tá? Olha como é que esse ponto de acesso ficou menos no single, tá um pouquinho mais ao centro, né? Porque eu tenho mais flexibilidade de posicionamento da anilha, por causa do comprimento da fresa. É associar no planejamento pinos de fixação, tá? Tem muito planning center que trabalha assim. Eu, particularmente, eu não sou muito dessa escola, mas eu entendo que para endoguide talvez tenha até uma importância maior do que para implante, porque você tem que trabalhar com menos chance de desvio, né? Então até acho pertinente a preocupação. Mas também se o dentista estiver posicionando o guia na posição errada, não adianta nada também, né? Então é relativo. Então normalmente eu procuro áreas com muita segurança, tá? Eu não me sinto confortável para ficar planejando em área que eu não tenho muita zona de segurança, não. Tá? Eu sei que tem gente aí que faz barbaridade aí, tem espaço, coloca. Eu não gosto de trabalhar assim, não me sinto confortável. Vou botar um pino lá. E vou botar um pino aqui. Vocês estão vendo que eu estou planejando com o pino na Leão Dente, né? Mas por quê? Porque a anilha do Easy Guide é igual, o pino é igual a esse da DSP. Aí é mais barato, né? Na anilha da Leão Dente eu consigo comprar bem mais barato do que de outros sistemas. Então fica mais interessante. Eu vejo aqui alguma região que eu acho que é viável, tá? Mais uma vez, se eu não tiver 100% confortável para a colocação do pino, eu não coloco. Se eu achar que não está muito seguro, 100% seguro, simplesmente não coloco. Porque a única coisa que eu não quero é causar um acidente, né?
Então vamos fingir que isso aqui tá bom, para a gente dar uma agilizada. Vou mostrar aqui a reconstrução 3D para vocês. Deixa eu cancelar, só para mostrar aqui. Então, olha lá. A gente tem os pinos posicionados. O acesso dentro do guide, né? É a raizona lá que a gente está acessando. Né? Então agora eu vou seguir para mostrar a forma de desenho de guia. Vou mostrar rapidinho ali. Como a gente pode desenhar esse guia. Lembrando, mandem dúvidas aí no chat, tá? Já estou, daqui a pouquinho, 10 minutinhos, eu estou fazendo a pausa e respondendo vocês. Inclusive, pessoal, tem um detalhe muito importante que eu descobri mais recentemente que eu vou compartilhar com vocês, tá? Então fiquem atentos aqui na sequência, tá? Isso realmente é muito importante, foi algo que eu demorei um pouco para entender. Primeiro eu vou só tirar o excesso de altura aqui dos pinos de fixação, para eles não ficarem batendo na mucosa, tá? Desnecessariamente. Até porque nem sempre a mucosa está copiada, né? Totalmente, como aqui, ó. O escaneamento aqui não pegou, o fundo de vestíbulo. Então, eu deixo afastado para ter certeza de que não vai ser um problema, né? Existe uma série de alívios que a gente trabalha, né? Quem é aluno vai ver isso com mais frequência no planejamento dos casos, né? Que são os alívios de offset do guia, né? E os alívios das anilhas, né? Dos encaixes das anilhas, né? Porque é muito raro você planejar e imprimir e funcionar, né? Você tem que botar alívios. É normal isso em tudo de odontologia digital, né? De impressão, planejamento e impressão. Os alívios fazem parte. Tanto, não só a impressão, né? Na fresagem também. Até hoje estava tendo essa discussão sobre placa fresada ou placa impressa, enfim. A diferença de alívios necessários dentro da estratégia de manufatura de cada uma, né? Então aqui eu vou aplicar uma malha sobre o guia, só para mostrar para vocês uma forma de trabalho. E mostrar esse detalhe que é muito importante, que eu descobri recentemente que tem acontecido nesses casos que a gente precisa ajustar. Então vou desenhar rapidinho aqui um guia. Não vou me alongar aqui nos porquês que eu estou desenhando dessa forma, porque a gente já tem uma forma de trabalho estabelecida, né? Então, o pessoal que aí já é aluno já vai ter isso embutido, já vai estar no sistema, já isso, no HD de vocês aí, já vai estar dessa forma. Então a gente pode colocar janelas de inspeção para verificar se esse guia está bem encaixado, né? Isso é muito importante. Exoplan tem essa vantagem que é muito fácil desenhar, muito rápido desenhar guia. Outros softwares um pouquinho mais chatinho. Né? E aí, eu posso vir aqui, ó, como eu gosto de fazer, colocar anilha, na verdade, fresa longa. Era 1.0 essa. Para na hora que vai operar, já tá essas informações no próprio guia, o cara não consegue errar, né?
Tem uma outra anilha, uma informação que é para bancada, que é a anilha longa, né? A anilha, que a bancada tem que colar uma anilha longa aqui, ao invés de uma anilha curta, né? Então, beleza. E eu vou seguir. E aqui meio que vamos fingir que já está finalizado o desenho do guia, tá? Bem rápido, bem simples, de uma forma bem sucinta, né? Ele já vai terminar os cálculos. E aí aqui agora que a gente vai ver esse detalhezinho que eu venho falando, que eu falei que é muito importante. Eu descobri recentemente uma espécie de bug. Inclusive eu reportei para o pessoal da DSP e para eles conversarem com o Exoplan, né, para entender essa dinâmica, o que houve no projeto. Que, deixa eu botar a anilha aqui para mostrar. Aqui, ó. Eu vou até seguir. Então, o que acontece? O software deveria cortar esse cilindro. Deixa ele terminar de calcular aqui, que ele vai me dar a peça finalizada. Pronto. Aqui. O software deveria estar cortando. Deixa eu tirar a identificação. Pronto. Ele deveria estar cortando o guia aqui, ó, a resina do guia, nesse ponto aqui, ó. Percebem que a anilha está aqui? E em algumas combinações de anilha e fresa, ele não está cortando, ele está deixando com uma peça a mais que ele tem do desenho, que é um cilindrozinho, e ele não está cortando aqui. Então fica um volume a mais. Então o que eu tenho que fazer aqui? Depois que eu finalizo, pode fazer aqui também, eu gosto de fazer no Mesh Mixer. Eu levo só o STL do guia para o Mesh Mixer e faço um plane cut aqui, ó, só para tirar esse excesso de resina. Eu só quero fazer, ó, bem rapidinho, só para mostrar. Deixa eu tirar tudo aqui, ó, só para pegar o meu guia. Pronto. Então, olha só. Vou salvar ele aqui. Vou abrir o Mesh Mixer aqui só para mostrar como eu faço. Aí eu venho aqui, ó. Deixo bem paralelo aqui a plataforma da anilha, do cilindro lá em cima, tá? E faço um plane cut. Só para tirar esse excesso de resina ali por cima que o software não tirou. Ele deveria tirar. Né? Isso aqui é um problema. Só para deixar claro, tá? E aí, ó, quando a gente corta, olha o que aparece pra gente. Exatamente o slot certinho, ó, tá vendo? Do batente da anilha. Deixa eu mostrar no PowerPoint o batente dela. Perdão. Tá vendo que ela tem um batentezinho? Então, quando a gente visualiza aqui, ó, para imprimir, ela vai estar encaixando certinho aqui no batente.
bem? Então essa é uma das formas de se trabalhar, tá? Um pouquinho mais complexa, mas com um pouquinho mais de ferramenta, né? Com um pouquinho mais de possibilidades. Beleza? Dúvidas no chat? Mostrar a finalização do caso. Olha como é que o elemento estava escurecido, caso do Thiago Romero, né? Inclusive sigam no Instagram aí, uns trabalhos bem bonitos. Reabilitador, muito bom padrão, aqui do Rio. Parceria com a gente aí nesse projeto. Tinha uma alteração de cor bem significativa, né? Então, aqui no canto superior de esquerda, a gente vê inicial e final, né? Trabalho caprichado, né? E a gente conseguiu esse acesso aqui com bastante segurança, precisão, resolvendo aí o problema do paciente. De uma forma desgastando incomparavelmente menos resina, né? Menos estrutura dentária, né? Então, pessoal, para quem não é aluno ainda do Masterizando Exoplan, a gente tá, né, encerrando, né, por assim dizer, esse ciclo de lançamento, último lançamento do ano aí desse projeto, e vem numa caminhada aí ao longo de 10 anos, né, trabalhando com, quase 10 anos, né, trabalhando com odontologia digital, e a gente começou a divulgar esse conhecimento através dos cursos online, né, nos últimos 2 anos, e criamos um método, né, de planejamento, de método de ensino, né, da mesma forma como eu treino os planejadores aqui do meu Planning Center, que principalmente o ponto mais interessante disso é a transferência de conhecimento acelerado que a gente tem, né, nesse sentido, de você precisa economizar muitas etapas. A gente vem trabalhando, na verdade, 2 produtos, né, 2 cursos online, onde um é Masterizando Exoplan, que era um curso para te ensinar a começar a trabalhar com cirurgia guiada, planejar seus próprios casos, falar sobre os kits cirúrgicos, filosofia técnica, exames, preparo de paciente, né, todo realmente uma base para você começar a planejar seus próprios casos, ou planejar para terceiros, né? Eu tinha o segundo curso, a gente tem o segundo curso, que é o Stackable Guide, que é um curso único exclusivamente para guias empilháveis, né? Para você aprender a planejar os guias de geotomia, fresagem, captura de prótese dentro do Exoplan, né? Exocad, Exoplan. E aí, dentro desse contexto de Black Friday, né, que encerrou na semana passada, a gente fez algo inédito, algo que realmente nunca fizemos nada parecido com isso, inclusive bastante gente aproveitou, que era juntar, né, esses 2 produtos em um produto só, né, no contexto da Black Friday. Né? Então, para quem se torna nosso aluno, né, participa das mentorias em grupo mensal, como essa que aconteceu hoje aqui, né? A gente realmente faz uma por mês, ou até uma, dependendo, até a cada 15 dias. Né? Uma aula ao vivo, né, com algum tema específico. Tá? Então, aqui o exemplo de um dos últimos encontros que a gente fez pelo Zoom. Aí não é pelo YouTube, né? A gente faz pelo Zoom, para ser só para os alunos mesmo. Comunidade Exoplan, ou seja, os grupos onde a gente troca figurinha o dia inteiro, e é realmente todo dia, o dia inteiro. Suporte super imediato ali para todos os alunos. Tem acesso às bibliotecas, né? Todos os arquivos que você precisa para planejar os casos no Exoplan, seja de endoguide, seja de perioguide, seja de cirurgia guiada, propriamente dito. Né? Todos os STRs que vocês usam, também os descontos nas empresas parceiras. Né? O bônus normalmente era o curso de perioguide, continua, e agora você também vai estar tendo uma aula de endoguide, um mini curso de endoguide. Tá? O Masterizando Exoplan é um curso iniciante, intermediário, até beirando ali o avançado, onde a gente planeja casos de zeros, simples até totais, unitários, múltiplos, protocolos, né, aprendendo a fazer todo esse fluxo, desde o preparo do paciente, o entendimento da técnica até o planejamento propriamente dito, né, que era um curso que custava, ou custa, né, R$ 2.497, né, e o Stackable Guide, que é esse curso específico para planejamento de guias de osteotomia, né, que a gente conversou, que ele é um curso que eu estava vendendo separado a R$ 3.497. Então, o que a gente fez na Black Friday? A gente juntou os dois pelo preço de um. Então, comprando o Masterizando Exoplan, que custa R$ 2.497, você leva de graça o Stackable Guide. Tá? Então, essa foi a condição que a gente trabalhou na Black Friday e que a gente vai abrir agora para quem está aqui na live. Vamos trazer essa promoção, essa oferta de volta, essa condição de volta, onde comprando o Masterizando Exoplan,
você automaticamente leva o Stackable Guide, tá? Então vai ter uma economia aqui real de R$ 3.497, que era o preço que a gente cobrava pelo Stackable Guide, tá? Só para mostrar que, de fato, são dois produtos separados e como é que eles se comportam por dentro, eu vou abrir ele aqui na página do curso mesmo, da Hotmart, para mostrar para vocês, enquanto a minha equipe vai jogar no chat aí para vocês e no link o link de compra, né? Para vocês aproveitarem essa condição, que vai ser só para quem está aqui na live, tá? Então, olha só, são dois cursos separados, né? Stackable Guide masterizando Exoplan. Então, tem as duas áreas aqui, vou mostrar brevemente para vocês. Mas tem mais um detalhe, tá? Para quem adquiriu o curso hoje, vai ganhar 1 hora de mentoria 1 para 1 comigo, tá? Mesma condição que a gente fez na live de lançamento, eu vou trazer para hoje, tá? Então, o pessoal que comprou o curso lá comigo, durante a live, ganhou 1 hora de mentoria comigo, 1 para 1, a ser agendado, né? Se for de fora online, se for aqui do Rio, pode ser até presencial. Mas é uma condição bacana aí para ou tirar alguma dúvida, ou planejar algum caso junto, ou discutir algum caso, enfim. Além, né, dos encontros mensais, né, das mentorias mensais, vai ter essa mentoria de 1 hora aí comigo, 1 para 1, tá bom? Então, a equipe vai jogar no chat aí o link, tanto do YouTube quanto no WhatsApp, né? Inclusive, vou até jogar aqui também, para quem quiser dar uma olhada. Botei aí no chat. Já vou responder as perguntas, tá? Manda pergunta aí que eu já vou responder agora. E aí, olha só, pessoal, masterizando Exoplan por dentro, tá? Da área do aluno. Então, tem uma pinca de módulo aqui, tem 15 módulos já. Cada um deles com 5, 6 aulas dentro. Às vezes mais, às vezes menos, né? Depende. E olha só, visão geral do software, exame, preparo do paciente. Aí depois eu vim falando, ó, por tipo de caso, ó. Caso de incisivo anterior, elemento anterior, perdão, região de seio maxilar, região de canal mandibular, mentoniano. Para quê? Qual é a lógica disso? Pintou um casinho de molar, eu venho aqui e assisto a aula. Como é que faz molar? Entendeu? Pintou um casinho de incisivo, vem aqui e assista a aula de incisivo. E as aulas são as gravações de como eu faço, exatamente como a gente fez hoje, só que é do início ao fim, né? Passando cada passo, cada detalhe, como a gente pensa, como a gente construiu esse conhecimento ao longo dos anos, tá? Além disso, tem os casos totais, né, com dente, sem dente, duplo DAI, com esse escaneamento, enfim, toda a técnica de guiada como um todo. A gente tem um módulo só de hands-on, com os principais kits de cirurgia guiada no mercado, então mesmo que você não conheça um kit, seja para você ou seja para planejar para os outros, você tem esse material aqui para consultar, para entender como ele funciona, né? A gravação dos encontros ao vivo, né? A gente sempre coloca na plataforma para quem não conseguiu ver online, para quem não conseguiu ver ao vivo, perdão. O bônus do PerioGuide e o outro módulo que é a integração ExoCAD e ExoPlan, né? Como a gente joga uma coisa para um lado e outra para o outro, para juntar o planejamento de implante com o planejamento de prótese, né? E o outro curso, pessoal, que é o Stackable Guide. Então aqui eu tenho um módulo só para PF1, um módulo só de protocolo de mandíbula com dentes ainda, protocolo de maxila com dentes ainda, aí tem protocolo de mandíbula e maxila sem dentes, né? Já no esquema de prótese total e duplo DAI, e as aulas ao vivo também gravadas, né? Série de casos ao vivo aí gravado. Tá? Então é isso. Mais uma vez a gente vai jogar no chat aí para vocês o link. E quem comprar hoje vai ganhar 1 hora de suporte comigo, tá bom? Deixa eu dar uma olhada nas perguntas. Vamos lá. Qual a diferença do Exoplan para o ExoCAD? Fabio, é o seguinte. Acho que todas as empresas trabalham assim, tá? Dessa forma. Então, o que eu vou te falar aqui serve para todas as empresas de software, tá? Eles têm sempre assim, um software para a parte de prótese, um software para a parte de implante. E eles separam essas duas soluções. Provavelmente por causa da mecânica envolvida, né? De algoritmos e tal, né? Para o software funcionar. E eles sempre dissociam uma coisa da outra. Então, no caso do Exoplan e do ExoCAD, como é que funciona? O ExoCAD é um software de planejamento de prótese e o Exoplan é só planejamento de implante. Tá? O ExoCAD ele abre um leque gigantesco, porque ele faz encerramentos,
articulação, modelos, on-laser, laser, coroas, pontes, barras, PPR, PP, PT. Cara, assim, faz absolutamente tudo. Né? Tudo de prótese, fluxo digital, você faz no Exocad. E o Exoplan, ele é focado para planejamento de implante, para planejamento de cirurgia guiada. E aí a gente usa essas ferramentas para conseguir outros resultados, como no caso do EndoGuide, tá bom? Então essa é a principal diferença entre eles, tá? Para adquirir, né, de forma oficial, tá? Lembrando que pirataria é crime, você consegue comprar, por exemplo, o meu Exoplan, ele é com a Dental Kremer, digital, não tem parceria nenhuma, eu pago. Eu pago, acho que são R$900 por mês, se eu não me engano, tá? No cartão de crédito. Aí é um contrato como se fosse de leasing, de aluguel, né? Não é leasing, né? Como se fosse um aluguel. Eu pago para usar. Se eu não quiser mais, eu ligo lá e cancelo. E agora, o meu Exocad, por exemplo, a gente comprou a licença com a Doni, na época, Doni 3D. Tá? E aí paga um valor, que não é barato. Acho que a versão mais careca já é na casa de 30 mil, né? E aí você tem a licença, não precisa pagar anuidade, só paga anuidade se quiser renovar, atualizar, etc. Agora também tem muita pirataria, né? O Brasil é campeão mundial de pirataria, né? Até no Mercado Livre tu encontra a gente vendendo o software para ser instalado aí na máquina, tá? Voltando. Se adquire separadamente? Sim, é separado. Aí, dependendo aí do esquema, pode ter uma casadinha, né? Mas é separado. Antônio, tem contato da empresa? Tenho sim, Antônio. Gabriela, que atende a gente lá, eu boto no grupo depois para você. Manda um oi lá no grupo de WhatsApp, que eu te mando o contato. Eu, como técnico, não entendo nada sobre cirurgia, mas tem clientes interessados no Guinto e preciso estar esse ano, então dúvida se eu entenderia o curso a ponto de conseguir. Então, Fabi, o curso para você é exatamente o Masterizando Exoplan. Por quê? Porque ele vai te dar um embasamento teórico todo necessário. Deixa eu abrir aqui para te mostrar. Olha só. Por exemplo, tem um módulo só falando sobre exames, para você estudar e falar para o dentista que tipo de exame ele tem que pedir para cada situação. Se é um caso dental suportado, muco suportado, se é um caso misto e os erros mais comuns que acontecem, tá? E aí, por exemplo, o cara vai falar, meu kit é da Neodent, Easy Guide. Aí você, de repente, às vezes não domina. Então você vai ter a biblioteca lá para baixar, né, que fica disponível para os alunos, e aí você vem aqui e assiste a aula sobre o kit da Neodent, para você entender. Tá? Não só a aula teórica, né, a exposição, a explanação do kit, como também o hands-on dele, né, para você ver na prática como ele funciona. Tá? Então, para você que quer começar a trabalhar com fluxo, obviamente você vai ter muito estudo, né, muito trabalho, até porque é uma coisa de muita responsabilidade, né? Mas é exatamente isso aqui para você, perfeito, porque ele vai te dar todo o preparo que você precisa. Desde a visão geral do software, até a questão dos exames, até a filosofia de cirurgia guiada, até a explanação sobre os kits, né? Como funciona cada sistema, né? Cada kit, os tipos de kit, por exemplo, né? O Dente tem 5 kits de cirurgia guiada diferentes hoje rodando. Sim, tem 3 kits de cirurgia guiada rodando. Então a gente explica exatamente como funciona cada um e mostra o planejamento na prática disso, tá? Então, ao meu ver, é exatamente o que você precisa para começar. Tá? Você não vai encontrar nada melhor do que isso para você começar a trabalhar. Obviamente, você tem uma curva longa pela frente, mas é algo que de fato vai te diferenciar, é algo que vai te dar um diferencial competitivo, tá bom? Consigo confeccionar os GIFs para os meus clientes? Sim, exatamente essa é a ideia, né? Inclusive, vou subir também depois um módulo, já comecei a estruturar, que é de gravação na verdade, a gravação de como eu imprimo os guias. O pessoal pediu, que eu não tinha esse conteúdo. Como eu boto na bandeja de impressão, né? Como a gente trabalha isso. Parte de resina, tudo isso a gente já tinha esgotado, mas com o ato de imprimir. Então, estou subindo isso nos próximos dias também. Vale a pena, o suporte do WhatsApp é fantástico. Valeu, o Iago. Fica aberto aqui o dia inteiro, né? Quando eu não tô.
planejando alguma coisa, eu tô respondendo a galera lá. O curso você ensina e manda para o seu cliente, ele vai lhe dar o tratamento. Após isso, você imprime. Sim, exatamente. É sempre a responsabilidade é do cliente, né? É do dentista, não é tua. Né? Você está fazendo um projeto e o camarada está aprovando ou não. Então a responsabilidade é dele, né? Outro ponto importante para o pessoal de prótese é o seguinte, pessoal: uma coisa é o projeto, outra coisa é a execução. Né? São coisas distintas. Eu posso planejar perfeito e o cara fazer merda. Tá? Então, inclusive no próprio Exoplan, quando a gente exporta o caso, tem um termo de isenção de responsabilidade. Né? Já sai lá, depois posso mostrar para vocês. Eu faço vídeo. Deixa eu voltar aqui. Um dia preciso começar. Exatamente, vai vir a oportunidade perfeita, tá? Inclusive, mais uma vez, para quem adquiriu o curso hoje, vai ganhar 1 hora de mentoria 1 para 1 comigo, tá? Tem que sair, tem que dar o primeiro passo, né? Então, ou não faz nunca, né? Tem essa opção também, beleza. Mas, para quem quer, tem que dar o primeiro passo. O Exoplan ele não tem HTML. Você pode trabalhar de duas formas. Ou grava a tela e manda, que é como eu faço, ou você exporta o relatório e manda, para o cara ver os cortes do relatório. Acho que eu tenho aqui, ó, deixa eu te mostrar. Eu tenho que só botar minha tela para aparecer, senão você não vai ver. Calma aí. Pronto, vai aparecer para você agora aí. Pô, mas esse aqui é do... Eu vou pegar aqui no Exoplan, calma aí. Aquele era do Implant Studio. Vou abrir aqui, ó. Deixa eu gerar o relatório aqui e eu te mostro ele. Inclusive, dentro desse relatório, pode colocar mais prints, tá? Para enriquecer ele, dá para printar as telas e colocar automaticamente lá dentro, tá? Então, eu vou abrir a pasta do projeto, ó. E aí tem um relatório aqui, drilling, que esse eu não uso, porque é só das anilhas, tá? Mas aí tem um cirúrgico, que é o surgical. É exatamente esse aqui, ó. Então ele fala qual é a fresa que a gente utilizou, registrou panorâmico, qual é a fresa que a gente vai estar usando, se é longa, se é curta, qual é a anilha, qual não é, as distâncias de segurança utilizadas, e aí vem os cortes aqui, ó, já tudo automático, tá? Ele gera tudo automaticamente. E aí qual o pino de fixação que está sendo utilizado, tá? Olha lá o detalhe dos pinos de fixação nos cortes. Né? E aqui, ó, um termo de responsabilidade, ó, que eu te falei. Tá bom? E aí dá para botar prints também aqui. Lá no curso eu mostro como. Aí ele vem aqui na última parte, ele começa a aparecer os prints que você printar. Beleza? Deixa eu tirar o compartilhamento. Pronto. Deixa eu ver se tem mais pergunta. Então acho que é isso, pessoal. Última oportunidade, tá? Mais uma vez, Black Friday, trazendo a condição da Black Friday para hoje. Quem comprar o curso nessa data vai ganhar os 2 cursos pelo preço de um, tá? O Masterizando Exoplan e o Stackable Guide, tá bom? E para quem comprar hoje aqui também, vai estar levando a mentoria de 1 hora comigo, 1 para 1, onde a gente vai poder tirar dúvidas, ou planejar um caso juntos, ou discutir um tema específico, ou o que o cliente achar melhor. Ou, tipo, pintou um caso, aí a gente faz junto. Isso é bem legal também. Pintou um caso aí para tu fazer, a gente pega esse caso e faz junto. Tá? Bem bacana, mas vai ser só para quem adquiriu hoje aqui, porque a gente está encerrando esse ciclo, tá bom? Então, obrigado aí todo mundo, os alunos sejam bem-vindos, tá? A gente vai ter outros encontros desse, não vai ser aberto, tá? Fiquem tranquilos que não vai ter essa parte chata aqui de comercial da coisa, tá? E eu fiquei devendo para o próximo encontro a questão de técnicas para levantamento de seio, né? Como planejar com levantamento de seio associado, seja traumático, Summers, Versal ou janela lateral, né? E formas de se trabalhar com isso. Então, no próximo encontro online eu vou falar disso, tá bem?
A gente vai ver como planejar essas situações. Então, brigadão, presença de todo mundo. Quem quiser perguntar alguma coisa, eu vou ficar nos grupos do WhatsApp lá também, até umas 11 horas, mais ou menos, tirando dúvida, tá? Vou botar mais uma vez o link aqui. Já deve estar no grupo de WhatsApp também, a equipe já deve ter jogado. E eu espero vocês aqui do lado do digital, do lado da precisão, tá bom? Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.